Olá, tudo bem? Estamos em mais um encontro do audiobook tratando a obra de Allan Kardec e obras relacionadas ao Espiritismo. Dessa vez, nós vamos ler o Livro dos Médiuns. Essa tradução é de Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. O Livro dos Médiuns, ele contém os ensinamentos dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, dificuldades e obstáculos que são encontrados na prática do espiritismo. Vamos hoje iniciar com a introdução. A introdução dessa obra, que tem como mérito estarmos nos unindo em confraternização sobre essa temática tão importante a nós espíritas. Então, na introdução, todos os dias a experiência vem nos confirmar que as dificuldades e as decepções que muitos encontram na prática do espiritismo têm a origem na falta de conhecimento dos espíritos desta ciência. Sentimos-nos felizes ao constatar que o trabalho que realizamos para prevenir seus seguidores contra os perigos do aprendizado produziu frutos e que muitos puderam evitá-los, graças à leitura atenta desta obra. Um desejo muito natural entre as pessoas que se dedicam ao espiritismo é o de poderem se comunicar, elas mesmas, com os espíritos. Esta obra tem por objetivo ajudá-las a conseguir essa comunicação, permitindo que aproveitem o resultado de nossos longos e laboriosos estudos. Aquele que julgasse que, para se tornar perito na ciência espírita, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou segurar um lápis para que ele escreva, estaria formando uma ideia muito falsa. Aquele que acreditasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, também se enganaria, embora cada um traga em si o germen das qualidades necessárias para se tornar médium. Essas qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que ninguém pode provocar à sua vontade. Os indivíduos que não têm vocação para poesia, pintura, música, não vão se tornar poetas, pintores ou músicos, apenas porque conhecem as regras das artes. Essas regras servem apenas para nos guiar, uma vez que possuem talento natural para elas. O mesmo vai acontecer com o nosso trabalho. O objetivo é indicar os meios para desenvolver a faculdade mediúnica em quem já a possui, segundo as possibilidades de cada um e, sobretudo, orientar o seu emprego para que ela seja utilizada de maneira proveitosa possível. Mas esse não é o único objetivo desta obra. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, aumenta diariamente o número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, orientá-las em suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão por se tratar de uma ciência nova, ensinar-lhes a maneira de como se comunicar com os espíritos para que obtenham boas comunicações. Tudo isso é o conjunto de medidas que devemos adotar, sob pena de fazermos um trabalho incompleto. Assim, ninguém se surpreenda se encontrar em nosso trabalho instruções que à primeira vista podem parecer descabidas. A experiência mostrará que são instruções úteis. Aquele que estudar cuidadosamente este livro compreenderá melhor os fatos que vier a observar e a linguagem de alguns
espíritos lhe parecerá bem menos estranha. Na prática, esta obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que estão em condições de observar os fenômenos espíritas. Algumas pessoas gostariam que tivéssemos publicado um manual prático, bem mais resumido, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos que devem ser empregados para se comunicar com os espíritos. Eles pensam que um livro dessa natureza mais barato poderia ser difundido em profusão e representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação do número de médiuns. Entendemos que semelhante obra seria mais nociva do que útil, ao menos por enquanto. A prática do espiritismo é difícil e nem sempre está isenta de contratempos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Temos medo de que uma explicação muito resumida provoque experiências feitas com leviandade, nas quais seus experimentadores possam ter motivos para se arrepender. São atitudes inconvenientes e imprudentes com as quais não se deve brincar. Acreditamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro irresponsável que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos às pessoas que veem no Espiritismo um objetivo sério e compreendem toda a sua importância e que não fazem das comunicações com o mundo invisível um mero passatempo. Chegamos a publicar uma instrução prática com o objetivo de guiar os médiuns. Essa obra encontra-se hoje esgotada e, embora com um objetivo eminentemente elucidativo e sério, não vamos reimprimi-la, porque não a consideramos ainda bastante completa para esclarecer todas as dificuldades que podem ser encontradas. Vamos substituí-la por esta, a qual reunimos todos os dados de uma longa experiência e que um estudo consciencioso nos permitiu colher. Esperamos o livro dos médiuns e que ele contribua para dar ao Espiritismo o caráter sério que constitui a sua essência, para evitar que vejam nele uma ocupação fútil e divertida. A essas considerações ainda acrescentaremos outra muito importante, a má impressão que causa nos iniciantes e nas pessoas de má vontade a visão de experiências feitas com leviandade e sem conhecimento de causa. Essas experiências têm o inconveniente de dar uma ideia muito falsa acerca do mundo dos espíritos e de se prestarem à zombaria e à crítica, quase sempre procedentes. É por isso que os incrédulos raramente saem dessas reuniões, convertidos e dispostos a enxergar algo de sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado, na opinião de muita gente, mais prejuízos do que se imagina. O espiritismo progrediu bastante nesses últimos anos, mas, desde que entrou no caminho filosófico, seu progresso foi imenso porque ele passou a ser apreciado pelas pessoas esclarecidas. Hoje deixou de ser visto como um espetáculo. É uma doutrina da qual não riem mais aqueles que zombavam das mesas girantes. Com os nossos esforços para conduzir e manter o espiritismo nesse terreno, temos a convicção de que lhe conquistaremos mais seguidores úteis do que provocando, sem qualquer critério, manifestações que se prestariam a abusos. Temos a prova disso todos os dias pelo número dos que se tornam espíritas pela simples leitura do Livro dos Espíritos. Após a exposição dos aspectos filosóficos da ciência espírita, o Livro dos Espíritos apresentamos nesta obra a sua parte prática para uso daqueles que desejam se ocupar com as manifestações, seja por iniciativa própria, observação de experiências. Nela trataremos, nesta obra que estamos, o Livro dos Médiuns, das dificuldades que podem ser encontradas e dos meios que devem ser utilizados para evitá-las. O Livro dos Médiuns
e o Livro dos Espíritos, embora sendo continuação um do outro, são até certo ponto independentes, mas para aquele que quiser se ocupar seriamente com o assunto, aconselhamos que leia primeiro o Livro dos Espíritos, porque ele contém os princípios fundamentais sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. As alterações importantes foram introduzidas nesta segunda edição de O Livro dos Médiuns, e ela ficou muito mais completa do que a primeira. Os próprios espíritos, com um cuidado muito especial, fizeram a correção e lhe acrescentaram um grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles revisaram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles. Porque a intervenção dos espíritos não se limitou apenas a alguns artigos que assinaram. Somente citamos os nomes de alguns espíritos quando isso nos pareceu necessário, para caracterizar alguns textos mais extensos ditados por eles mesmos. De outra forma, seria necessário citá-los quase que em todas as páginas, principalmente nas respostas dadas às nossas perguntas. Providência que nos pareceu inútil nesses assuntos. Como se sabe, os nomes pouco importam. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda aos objetivos a que nos propusemos. Como acrescentamos muitas coisas, muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicidade, entre eles aquele que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente o vocabulário espírita, aquilo que não se ajustava bem ao objetivo desta obra, substituindo com vantagem o que foi excluído por coisas mais práticas. Além do mais, esse vocabulário espírita não estava completo e pretendemos publicá-lo mais tarde, separadamente, sob o formato de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos, nesta edição, apenas as palavras novas ou específicas relativas ao assunto com o qual nos ocupamos depois da segunda edição. O texto de O Livro dos Médiuns não sofreu mais alterações. Preciso pontuar que O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, aqui na tradução de Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, ainda faz algumas observações. A primeira delas é que o Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec, que nasceu em 1804 e veio a óbito em 1869. Baseia-nos nos ensinamentos morais de Jesus, na existência dos espíritos, nas suas manifestações e na possibilidade de eles se comunicarem com os homens. Ensina que para chegar à perfeição, que é o objetivo de todo espírito, é necessário reencarnar diversas vezes. Trata também da existência de diversos mundos habitados e da evolução desses mundos conforme instruções que o próprio codificador recebeu dos espíritos. Agora, o mais importante, espírito, segundo a doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação, que vivem no universo, fora do mundo material, e constituem o que chamamos de um mundo invisível. São almas de homens que viveram na Terra ou em outros orbes e que deixaram o seu corpo físico. Encerramos aqui a nossa introdução. Convido vocês a acompanhar sempre pelo nosso canal de audiobook dos Livros Espíritos, a sequência deste livro. Obrigada.